Recording is on. Sejam bem-vindas ao nosso segundo encontro do ano da Semente Ressonante. Agora a gente começa a entrar num ritmo diferente aqui dos nossos encontros, porque a Lua, o encontro passado foi bem focado no fim do ano, né? A gente não conseguiu, assim, dar muita ênfase para a Lua em si, como é realmente o nosso ritmo. Mas é por uma boa razão, porque o Kim do ano, ele é o nosso professor diário, né? Então, agora a gente vai começar a contar as histórias de cada uma das luas. E adianto, como adiantei lá no grupo pra gente, que essa lua, ela vem com uma tônica bem diferente. Apesar de ser tormenta, né? Ela vem com uma tônica bem diferente. Porque ela tá tendo terra e cachorro, semente, terra e cachorro, que são energias que dão muito mais grounding, mais ancoramento para a tormenta. E ela apenas vai ser nessa energia de ancoramento para quem tá fazendo o seu dever de casa e se alinhando com quem verdadeiramente é. Quem tá assim, ó, muito afastada, em uns estados de negação absurdo. Então, pior que quem que era lá, não é o Tomé, que só acreditava para ver? Aquele lá, amigo de Jesus, que não acreditou que. Quem tá assim, nesse nível de negação, desculpa, mas tormenta lunar não vai passar pano. Então, graças a Deus, aqui, nesse círculo, hoje, aqui comigo, presente no GPS, eu tenho plena certeza que nenhuma de vocês tá nesse nível. Agora, quem tá assistindo pelo YouTube, quem tá lá no futuro, não sei. Talvez você esteja em outra fase da sua vida, talvez você esteja negando profundamente quem você verdadeiramente é. E aí você vai olhar esses dias que tá marcado aí como o principal foco dessa energia e vai entender muita coisa do que tá acontecendo. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com o nosso ancoramento de energia, fazer uma sintonização aqui rapidinha. Então, eu vou pedir para que todas vocês se ponham numa posição confortável. Coloque as mãos sobre as pernas, sobre as coxas. Relaxa os pés, relaxa os ombros. E traz algumas inspirações bem profundas, soltando o ar, fazendo um som bem alto, que é para liberar mesmo, sinalizando para o teu corpo que ele está seguro para soltar toda a carga que ele vem carregando há dias. Então, inspira pelo nariz. Solta pela boca. Faz um ar bem gostoso. Inspira mais uma vez. E solta esse ar o máximo que você puder. E a última vai ser mais profunda. Então, inspira mais uma vez. Eu quero agora te convidar para enxergar uma luz que está saindo de dentro de um cubo mágico que está girando no ar. E dentre as 6 faces desse cubo, existem números ou símbolos ali nesse cubo. Para cada uma vai aparecer diferente. Quero que você deixe aparecer, deixe esse cubo rodar, admira um pouco a luz dele. Perceba se ele é translúcido, se ele é de madeira,
se ele é de vidro, se ele é de ferro, como é que essa luz está passando através dele, se ela está passando, que cor ele tem, é um gradiente, é uma cor sólida, é um plasma. E eu vou te pedir para que nesse momento você visualize ou se conecte com essa luz, fazendo com que ela se expanda, se expanda, se expanda, se expanda e vá se conectando com a tua luz. Peço para que você expanda cada vez mais esse cubo de energia junto com o seu, até encontrar o campo das ovelhas cósmicas, do GPS. Expanda um pouco mais até encontrar os nossos guias, mentores, amparadores e toda a egrégora desse projeto. Convido aqui os guardiões do tempo, a egrégora do GPS, das ovelhas cósmicas, os nossos guias e mentores, para essa proteção desse campo. Que nesse momento seja revelada a nós a face desse cubo que guarda a chave principal para nos fazer atravessar essa lua lunar. Então, nesse instante, você vai ver um símbolo ou um número. Guarde com você. Eu quero agradecer desde já todos esses seres de luz, e pura luz e amor, que estarão com a gente durante os próximos minutos. E que guardem o nosso campo, se façam presentes nos nossos corações e na nossa vida diariamente. Aos poucos vai retornando. Assim é. Arro. Perfeito. Não confunda direção com sentença. As tormentas da vida sussurram novos rumos, mas nunca escrevem quem você é. Essa é a frase que veio para mim nessa tarde. Nessa tarde, depois de eu ter passado uma manhã aplicando a minha própria medicina. O passo a passo que eu desenvolvi com a experimentação da alquimia da Fênix e com a que basicamente é aprender a transmutar as nossas crenças limitantes no nosso corpo, na nossa mente. Eu já acordei triste. E vem sido bem desafiador para mim conseguir navegar esses últimos quase 4 meses na energia da exaustão. Tem sido absurdamente desafiador. Tudo começou com uma dificuldade nutricional e que aos poucos foi se tornando emocional, né? Porque você fica ali repetindo aquela sensação de exaustão que vai te levando a uma falta de motivação, que vai te levando a uma falta de confiança, te leva a uma improdutividade, aí você não consegue ser produtiva e aí ativa vários gatilhos sobre o seu valor, né? Porque a gente cresceu numa sociedade que valoriza as pessoas que são úteis e produtivas. Então,
mexe muito com esses lugares, e aí a improdutividade te faz ficar preocupada com as coisas que você não conseguiu fazer, que te dá ansiedade, e a ansiedade não te deixa dormir, te dá insônia, aí você fica mais cansada, aí você fica mais improdutiva, aí você fica mais ansiosa pela improdutividade. E assim eu venho vivendo esse looping por quase 4 meses. E hoje foi um daqueles dias de tomada de poder, porque eu sei que quando essas coisas acontecem, é sempre para isso. Sempre para resgate de poder. Mas eu nunca tinha passado por um processo tão profundo por tanto tempo, com questões sendo mexidas por tanto tempo, e encontrar a minha luz no meio de todas essas mudanças e tormentas que vêm me atravessando, que também incluiu perda de amizade, que também incluiu me sentir abandonada, me sentir traída, pessoas com quem eu estava me relacionando que também mexeram com feridas importantes para eu restaurar, resgatar, aconteceu muita coisa. E aí hoje eu entendi e decidi que tudo isso estava me servindo para me mostrar o meu lado mais sombrio. Existe uma faceta minha que é ativada nessas energias que eu detesto. Não é nem assim não gosto, é detesto. Eu não gosto do comportamento dela, eu não gosto do jeito que ela fala, eu não gosto das coisas que ela acredita, eu não gosto dela. Mas ela estava vindo para a superfície todo santo dia com essa energia. E aí eu tinha duas escolhas. Ou eu ia ver esses últimos 4 meses onde esse padrão praticamente me dominou na maior parte dos dias, como uma sentença sobre quem eu sou, sobre definir a minha identidade e dizer eu sou grosseira, eu sou impaciente, eu sou mal-humorada, eu sou desmotivada, eu sou XYZ. Eu podia ver tudo isso como uma sentença da minha identidade. Ou eu podia ver isso como a direção. Uma direção sobre as coisas que eu não quero mais manifestar e sobre tudo aquilo que eu preciso treinar para ser. Tudo aquilo que eu preciso me dar para conseguir curar esse aspecto, integrar esse aspecto. E aí foi que essa frase veio para mim. Não confunda direção com sentença. As tormentas da vida sussurram novos rumos, mas nunca escrevem quem você é. Então eu dei aqui um contexto e uma abertura sobre como essa frase veio para mim, mas é claro que eu também escrevi um storytelling ilustrando um outro cenário onde isso também é vivido. Então vamos ver o que a dona Kawaki vem contar pra gente. Não confunda a direção com sentença, as tormentas da vida sussurram novos rumos, mas nunca escrevem quem você é. Ela rabiscou essa frase no celular dentro do terceiro ônibus que a levava para casa depois da visita ao orfanato. Quantos futuros brilhantes ela viu ali sendo sufocados por ausências de afeto, de validação e de esperança. Como se aquelas crianças estivessem sentenciadas à mediocridade, privadas de expressar seu máximo potencial. E de uma forma estranha, ela se viu nelas. Por 10 anos, vinha sendo psicóloga do RH de uma fábrica de carros, movida pelo amor às pessoas, mas se sentindo cada dia mais vazia, exausta e incompleta naquele lugar. Se sentia sentenciada àquela vida e não sabia o porquê. Era porque negava seus desejos
seu desejo mais profundo: dedicar-se a crianças carentes. Ser amorosa, generosa e absurdamente afetuosa em uma família rígida sempre a levava a lugares de dor. Então ela vestiu uma armadura e foi encontrando formas indiretas de ser ela mesma. Mas a vida, no seu jeito sempre de licença, escancarou o vazio de negar sua essência. Não dava mais para fugir. A visita ao orfanato foi o sussurro que a realinhou. O alívio que sentiu ao circular por aquele espaço e ajudar aquelas crianças, junto do medo de não dar conta, era o corpo sinalizando o crescimento que vinha pela frente. Ela sabia que o caminho seria incerto, mas decidiu trocar a armadura pelo calor de se reinventar. Não era uma sentença, mas um novo rumo. Começar um projeto para aquelas crianças e mudar de emprego para ontem. Essa história de Kawaki, ela vem logo depois de uma fase de espelho. Dessa forma, desse jeitinho, porque agora no espelho, definitivamente alguma verdade escondida foi mostrada. Alguma pista, alguma clareza veio à superfície. E agora, na tormenta, tá na hora de se alinhar com essa verdade. Então, a história aqui ilustra exatamente isso. Ilustra que aquele caos de se sentir exausta, de se sentir confusa, de estar naquele trabalho que você não gosta mais, que você tá lá, nem sabe por quê, só tá no automático. Essa fase passou. Já tem a peça-chave na mão. Então agora é hora de se alinhar com isso. E que vai ser incerto, que vai ter toda aquela coisa que é inevitável para uma pessoa que está abrindo o próprio caminho e que não está que tá florescendo mesmo sem garantias. Mas não dá para negar quem a gente é e tentar continuar alimentando ideias, projetos, criações que não trazem energia de volta, que não fazem a gente se sentir viva. E olha como nessa história a gente vê uma transição de carreira que, ao olhar de fora, nossa, nem é tão assim absurda. Ela é psicóloga, trabalhava no RH e agora ela vai trabalhar como psicóloga, mas com criança. Ela não tá assim, claro que muda bastante você lidar de adulto para criança, sim. Mas você entende a nuance que eu tô tentando mostrar? Tipo, para quem tá observando de fora, tá aí. Mas ela sabe que aquele lugar ali vai fazer ela ter que se alinhar com a verdade dela. Que essa é uma mulher amorosa, generosa e que isso foi reprimido na expressão dela. Ela teve que esconder essa parte. Coisa que ela não sabia sobre quem ela era. Mas que ela teve coragem de olhar. Então, talvez aqui eu quis trazer, essas histórias são sempre canalizadas, né? Eu nunca sei que rumo que elas vão levar. Mas eu sinto que a egrégora quis trazer uma transição assim, que não fosse tão impactante, para que vocês entendam que nem tudo precisa ser desse jeito. E que talvez a mudança que está sendo necessária aí no que você está fazendo agora é também assim, do lado de fora, tipo, nossa, tá, e aí? Mudou da água para H2O. Mas você sabe o que significa para você. Você sabe o que você vai ter que ressignificar e reinventar para poder se libertar disso.
Então é uma energia muito de reinvenção, de tomar o nosso poder. Vamos olhar esse oráculo com carinho. Olha só. Ah, eu esqueci de mudar aqui, que ódio, isso que eu olhei. Tá. Mas tá aqui, ó. Tá no cantinho direito. Depois, quando eu for mudar lá, a gente conserta. Vamos olhar para esse oráculo aqui. A gente tem um macaco guiando esse oráculo. O macaco é a energia da nossa criança, que é o guardião dos nossos desejos mais profundos. Nessa história, o desejo mais profundo dessa mulher Kawaki era trabalhar com crianças carentes. Muito provavelmente porque, de alguma forma, ela deve se ver naquelas crianças. Ela se enxerga naquilo. E esse detalhe de estar se enxergando naquilo é muita energia do espelho, que é o propósito do nosso ano. Então, no que você se enxerga quando você vê outra pessoa fazendo aquilo, que você tá rolando o teu feed assim e tipo, nossa, eu faria isso. Total, eu seria essa pessoa. Meu Deus, eu seria essa pessoa. Ali tá a tua pista. Ali tá o teu pedacinho de pão que te leva de volta para casa. Ali tá a tua criança. Então, no guia a gente tem esse macaco que vai estar nos apontando muito para essa verdade que traz entusiasmo, que traz exatamente essa sensação que eu descrevi. Nossa, que legal, eu faria isso. Aí aqui no Sol, na energia análoga, fica representada na nossa história pela liderança que ela teve da sua própria vida. Ela foi lá no orfanato, passar um dia lá, porque ela sabia que se ela tivesse lá no meio, às vezes a gente fica muito com a ideia aqui na cabeça e não vai nem experimentar. Não vai nem lá no lugar onde a semente, putz, ela já tá até plantada, ela só precisava de um nutriente, de um regador, de um pouquinho de cuidado para ela florescer. Ou do sol, né? Às vezes ela só precisava do sol para iluminar. Então é essa habilidade de nos fazer ter esperança, ser iludida. Agora é a hora de ser iludida sobre o nosso sucesso, sabe? Plantar na nossa cabeça que vai acontecer, plantar no nosso corpo que vai acontecer, que esse sucesso vai acontecer, que esse amor vai acontecer, que essa validação vai acontecer. Então, esse sol é a nossa habilidade de nos liderar e abrir esse caminho. Tomar a decisão de eu vou. Aí, quando a gente vem aqui com o vento no culto, o vento, ele é o cara que gera, assim, confusão mental, que gera ansiedade, que gera incerteza. Só que tudo isso já é sinal. A gente acha que apontar um caminho, saber a direção, vem assim com letras holográficas em neon num painel de 500 metros por 25 quilômetros quadrados. Não é. A direção muitas vezes começa com confusão, com ansiedade, com ali que a gente, tipo, meu Deus, o que eu faço? E às vezes a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Aí você toma coragem de ir naquele rumo, experimenta algumas coisas ali, descobre que algumas você não quer, e daí você pensa, puta merda, ai, que merda, achei que se eu fosse por esse caminho ia dar tudo certo.
Mas deu, você já sabe coisas que você não quer fazer, você refinou. E quando você foi escolhida para ser uma pioneira, para abrir um caminho novo que ninguém nunca abriu, a sua vida é sobre isso. Não tem um mapa, não tem o tipo 10 com estrelinha. Tu vai ir experimentando. Então isso faz parte da tua jornada. Como mulher criativa, a criatividade, você criar a sua própria vida, essa criatividade, ela já vai vir com essa experimentação por si só. Imagina se você realmente está de fato criando algo no mundo que não existe, ou reinventando algo que já existia, mas com uma nova visão. Vai ser vento, vai ser confuso, vai ser, será que eu estou fazendo a coisa certa? Tá, ali você vai experimentar, ali você vai saber. Então, ele é esse sussurro da nossa frase portal. As tormentas da vida sussurram novos rumos. Aquilo que a gente não queria que acontecesse, deixa muito claro que a gente queria que acontecesse. Só que a gente deixa essa falha, esse erro, definir quem a gente é. Ao invés de ver isso como informação que nos direciona. Então, essa tormenta é muito sobre isso. Não confunda direção com sentença. O que você já viu de claro que é uma direção que você ainda tá fazendo, tipo, ai meu Deus, se lamentando e murmurando e vamos deixar essa energia para trás e agora trazer a força para encarnar o antídoto desse veneno, né? E aí a gente começa essa onda aqui. Ah, tá. Deixa eu sentir. A gente começa essa onda com simplesmente a energia da onda encantada que carrega o Kim do ano. Cara, tá sendo escancarado pra gente nesse comecinho de ano cósmico. Aonde a gente tá escondendo informação de nós mesmos. Aonde a gente tá seguindo fórmula, aonde a gente tá seguindo regra, aonde a gente não tá sendo fiel a quem a gente é. E aí, pode ser que você ainda precise ir um pouquinho mais a fundo. Você já pegou talvez uma informação muito importante, mas talvez você precise refinar agora e ser mais específica. Mais específica sobre o seu real desejo. Ai, Bru, eu não consigo sentar aqui na cadeira e escrever num papel e, tipo, não consigo. Então, deixa esse tom ressonante desse ano se misturar com esse macaco aí no guia e deixar o teu corpo ser o sinal de quando você tá ali se divertindo, de quando você tá vendo alguma coisa no Instagram, de quando você tá vendo a televisão, você vê aquela pessoa que você fala, seria ela, facilmente, queria ser assim. Aí você vai refinar o que é isso, porque o universo não pode te entregar aquilo que você quer se você não tá sendo absurdamente clara. Talvez algumas estejam negando o próprio desejo porque, mais uma vez, e obviamente, né, ele é muito fora do padrão. Muito fora do padrão. E aí, nessa, eu tenho uma outra história para contar para vocês que foi bem interessante, que hoje eu vi no Instagram. Eu terminei de canalizar essa mensagem, terminei de colocar tudo aqui. E quando eu abro meu celular, abriu um vídeo
de uma professora espiritual que eu amo de paixão, que é a Tio Swan. E ela estava respondendo uma pergunta de uma mulher que queria saber se era muito errado, dentro de várias coisas que ela perguntou, mas ela queria saber se era muito errado ela ter o desejo de, ela tem um sonho de, cara, viver a vida na 3D, tipo, aproveitando, sabe? Ela não quer viver num trabalho das 9 às 5 e ter uma responsabilidade de que trave ela de poder viajar, de poder conhecer o mundo. Ela não quer viver uma vida normal. E aí ela estava se referindo a trabalho e falou para tio, é muito errado eu ter esse desejo, porque uma vez eu tive um sonho que eu ganhava na loteria, e aí eu vi essa como a porta que pode me levar à realização desse meu desejo, de viver, só viver a vida, curtir, ir lá e comprar uma propriedade que eu gostei muito e depois me mudar para Itália e conhecer pessoas, viver, sabe? É muito errado viver isso, desejar isso. E a Tio guiou ela brilhantemente em fazer ela perceber que não tem o menor problema esse sonho dela se ela sabe que é uma verdade para ela, que ela nasceu para isso. O problema está em ela esperar que caia do céu, porque ela queria que viesse através do quê? Da loteria. Ela não está ativamente criando recursos para experimentar aquela vida um pouquinho que seja. Ir lá e comprar uma passagem para Itália, ficar 2, 3 semanas lá e voltar. Ir lá e procurar um emprego onde ela consegue fazer um trabalho que nem parece um trabalho para ela e tão fácil que é. Porque existem pessoas vivendo essa realidade, gente. Existe. Existe. Existe gente que simplesmente, por assumir e se apropriar daquilo que quer, acaba conhecendo um milionário aí que fala: ah, eu sou muito sozinho, você não quer viajar comigo? Não quer ser minha companhia? Às vezes vira uma esposa dessas pessoas, às vezes não precisa virar, às vezes só vira. Você tá entendendo? Tem. Só que nesse caso, o que que acontece? Ela não tava, ela tinha determinado como e tava tipo assim, passiva, muito passiva, sem fazer nada, a energia da passividade. Aí não dá. Não vai, nada vai cair do céu desse jeito. E o meu ponto aqui é sobre. Eu tenho muita certeza que a maioria de vocês não são mulheres passivas e que vocês têm feito das tripas do coração para criar e se mover. Mas talvez o que tenha faltado é se apropriar com as duas mãos, assim, ó, desse aspecto que consegue canalizar esse desejo. Dizer, essa sou eu. Aqui, ó. Nesse sentido. Porque aí não vai mais ter falha na tua frequência, na tua comunicação, a tua vibração, ela tá ali alinhada com o desejo real. Então, se energeticamente, porque tem pessoas que nasceram para ser exploradoras e tá tudo bem, é assim que elas vão contribuir com o universo, cara, real, velho. Cada um tem o seu papel. O problema não é o desejo em si, mas o que você aprendeu que ele significa, que se apropriar daquele arquétipo significa. E é isso que tem que desemaranhar, entende? Então é muito mais sobre se apropriar desse aspecto, tipo, se desfazer, achar aprovação, porque até agora é muito mais fácil você criar uma lista de como você desaprova do que como você aprova esse aspecto. Então, talvez até seja mais fácil começar assim, criando tudo que você desaprova, que você aprendeu através da lente de outras pessoas, da sociedade em si, e aí fazer o contraste. Tá, mas espera aí, como que isso é meu superpoder?
Como que isso me serve? Como que isso é bom para mim? Porque essa é você. Então aqui, essa semente, ela na verdade já é um momento de começar essa reinvenção, de começar a se mostrar mais como essa pessoa. Mas ainda vai te dar um tempinho para você escrafunchar um pouco mais e ser mais específica. Quem você é como semente? Qual que é o teu potencial ali que você tá negando? Entendeu? Então, vamos aproveitar esse começo aqui de lua lunar para ser bem clara. Ser bem clara, clara mesmo. Sobre a direção que a gente quer, sobre quem a gente é. E se apropriar disso. Aí a gente vai partir para a Terra. Terra é alinhamento, cara. Puro. Alinhamento puro. A Terra pegou a direção, mano, ela vai lá e faz o bagulho. É bizarro. O nível de processamento de informação desse signo é complexo. Porque capta informação invisível e faz o negócio se tornar material. Tipo, oi. Então, é hora de se apropriar desse poder e se alinhar. Se reinventar e se alinhar. É a hora de me reinventar e me alinhar com a minha verdade, por mais incerta que seja. E esse tipo de coisa, gente, juro, elas nascem a partir da frequência que carrega elas, do sentir dessa frequência, do alimentar o teu poder, a tua parte que é assim. É uma energia que você tem que fazer questão de se comprometer, de sentir ela reverberando no teu corpo. Tipo, tira 10 minutos do teu 10 minutos, cara, do teu dia para ativar essa frequência e começar a aprender a sustentar ela. Não tem outro jeito, juro. Não tem outro jeito. Se você quer cortar caminho, é assim. E eu falo por experiência. Eu tenho 90% de certeza que essa minha exaustão agora é refinamento, porque eu consegui, nesse período de espelho, definitivamente enxergar melhor algo que eu estava negando a mim mesma em relação à forma como eu crio conteúdo, que é... Eu não nasci para Instagram, TikTok, eu me sinto limitada naquele lugar. Eu gosto disso aqui que a gente tá fazendo aqui agora. Eu passei uma tarde indo a fundo, sentindo o campo, mas agora a gente tá aqui e para mim passa o tempo de uma forma que eu não consigo explicar. E eu tenho tempo de explicar as coisas, de aprofundar. Eu gosto, eu sou profunda. Eu não nasci para aquela rede onde eu tenho que ser 1 milhão de mulheres todos os dias, a cada 5 segundos, para ficar não é para mim. E eu não tava honrando isso. Então, me veio muito forte, muito claro como e o que eu posso fazer lá que realmente me alimenta e não me tira energia. E eu tenho certeza que a hora que eu aprofundar, como eu tô falando para vocês, ser mais específica ainda sobre os meus reais desejos e como eu desejo me mostrar ao mundo, eu tenho absoluta certeza que essa exaustão vai fazer assim, ó. Eu tenho absoluta certeza que a esse ponto ela
tá realmente me direcionando. Porque se eu tivesse cheia de vitalidade, minha filha, eu definitivamente estaria me exaurindo nas fórmulas que me foram passadas, que foram validadas, que deram certo para todo mundo. De certeza. Ia estar me atravessando, como se eu já não tivesse vindo fazendo isso. Até Deus sabe quando. Então aqui, terrinha, vai ser a hora de mudar essa direção, cara. Pau. Mudou a direção. Alinhou. É essa sensação que tem que criar. E lembra da nossa história. A sensação de alinhamento dela foi como? Alívio de, putz, esse aqui é o meu lugar, ao mesmo tempo de medo de não dar conta. Então, se você estiver esperando se sentir completamente pronta, não vai acontecer. O medo de não dar conta é o sinal, entendeu? Ele é a direção. Aí, a gente vem para cachorro. O cara da fidelidade. O cara da fidelidade. Então aqui é a hora de ser fiel a quem a gente é. E detalhe, essa fidelidade cria um campo vibracional tão congruente que a energia que você transmite vai ser, tipo assim, impossível não atrair essas oportunidades. Como eu acabei de falar do vídeo que eu vi hoje. A Tio falando pra ela, cara, ela dizendo, ela conhece, a Tio, sua professora ali, conhece pessoas que se alinharam com esse tipo de desejo e sonho, igual dessa mulher, de não precisar trabalhar, de ter uma vida onde elas só aproveitam e de se manter fiel àquilo, acharem as oportunidades certas. Aí veio um outro pulo do gato que ela falou. Que o problema não é o sonho em si. O problema é ela continuar contando esse sonho para pessoas que têm uma visão de vida totalmente diferente da dela e continuar se alinhando com pessoas que são incompatíveis com esse sonho, que é basicamente a mesma coisa. Quem que é incompatível? A pessoa que nasceu para um trabalho das 9 às 5, que acredita que esse é o único jeito de você chegar nesse lugar. Se você falar isso para uma pessoa que só vê essa como a porta de solução e de saída, ela vai te botar para baixo. Ela vai fazer você desacreditar de si. Por isso, eu sei, gente, não é fácil. Tudo que eu canalizo e falo para vocês é vivido na minha pele. Ser ovelha cósmica, quebrar padrão, pioneirismo em alguma coisa na sua vida, a coisa que você mais se sente é sozinha. Mano, você pode literalmente contar em uma mão só com quem você pode dividir os teus sonhos. Você literalmente tá trazendo uma nova realidade, mulher. Literalmente, você é o vaso que foi construído para ter essa capacidade de trazer o novo, de mudar o paradigma, trazer uma nova realidade. Então, é óbvio que a maioria das pessoas ao teu redor não vão mais se encaixar ou fazer sentido, que não vai dar para você contar para elas as coisas que você tá vivenciando, a forma como você vê a vida. E é difícil. Não tô falando que é fácil. Mas se proteja. Encontre aquela amizade que vai fazer você se sentir normal na sua maluquice.
Porque quanto mais e quanto mais e quanto mais e quanto mais vocês se apropriarem de, assim, ó, criar argumento mesmo, sabe? Tipo assim, muito da minha cura pessoal aconteceu muito disso. De como eu falei pra vocês pra fazer. Tá, eu tenho um monte de motivos pelo qual eu fui ensinada que é errado ser mística, que é errado ser maga, que é errado ser bruxa, que é errado vários. E a partir do momento que eu comecei a instaurar na minha cabeça, peraí, isso sou eu. Como que isso é meu superpoder? E é escrever. Eu tenho argumentos na minha boca agora. Não é. Eu não sou mais soterrada. Eu consigo perceber quando eu tô indo, porque eu tenho coisas plantadas no meu coração para não deixar mais isso me sufocar. E vocês já fizeram isso? Se não fizer, não vão conseguir ir para frente. Fidelidade a quem a gente é, achar aprovação a quem a gente é. Expressar orgulho, sabe? Expressar orgulho por quem você é. Então imagina que tudo isso tá acontecendo depois que a gente viveu essa energia aqui, ó. Já falamos um pouco dela, de ver o que tá sendo escondido, o espelho não veio com. Querido, a última coisa que ele veio foi com dó. Eu não achei ele com nada de dó. Essa noite aí no culto arrebentou o boi da cara preta. Misericórdia. O que mostrou de os lugares aonde a gente ainda se sente sem valor, ou que faz a gente questionar o nosso valor, puta que pariu. A gente ganhou muita informação valiosa aqui. Macaco, cara, macaco pra mim, olha, uma das últimas coisas que eu consegui fazer foi me sentir alegre e motivada, que é a energia bloqueada desse macaco. Então tá tudo certo. Tamo ali na outra polaridade, mas com consciência. E foi bem nesse período aqui de macaco que eu consegui chegar no cerne da questão que eu comentei antes. Eu não tô admitindo a minha profundidade que eu não consigo expor no Instagram. Eu preciso de um palco maior. E por isso, hoje, eu decidi, hoje no caso ali naquele momento, eu decidi que o meu palco vai ser o YouTube. Pra mim é tão mais gostoso fazer isso que eu tô fazendo com vocês, criar um vídeo longo e trocar uma ideia e, sabe? Tipo de amiga. Pra mim é tão mais potente. E aí, ali no Instagram, eu faço as coisas que eu verdadeiramente amo. Que é dar uma biscoitadinha, tá na minha sensuelle, magnetizante, que é trazer meus insights. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entendeu, porque eu ficava muito assim, tá, eu vou falar disso, mas a pessoa nem sabe o que significa tal coisa. Foda-se, agora se quiser entender, vai ter que ir lá pro YouTube, vai ser tudo assim. Eu gosto, sabe o que eu gosto de verdade do Instagram antigo? Foto com textão. Meu Deus do céu, básico, simples. Sempre gostei disso. Então, pronto. Entendeu? Tipo, vamos ser verdadeira? E não foi fácil chegar nesse ponto de conclusão, mas o alívio que eu senti de tipo, cara, é isso, eu sou isso e pronto. Então, agora a gente ainda tem mais uns dias de semente que tá realmente ali nos colocando para reescrever essa fórmula e aplicar ela, né? Aplicar ela. Ai. Ai, dá uma respiradinha só. Porque Kauá que assim, ela vai ser a lente do nosso ano, né? Ela vai trazer as nossas experiências
Mas eu acredito que e eu sinto e eu vejo, como eu trouxe para vocês, que é muito mais nessa força de reinvenção e coragem mesmo para ser, para assumir a nossa verdade, tá? Então é isso. Vamos para a magia de saber qual que é a palhaçada da vez. Gente, meu cérebro parece que hoje não tá conseguindo captar a informação, eu tô meio. Ok, foda-se. Tá, amiga. Diz aí o Qual que que tu tu quer? quer. As duas falaram junto. Qual que tu quer? Eu quero o teu primeiro. 7B. Misericórdia. E você? Primeiro também. 7D. Misericórdia, queima Jesus. Vamos ver então. Era 7D, né? É. Ai, que medo, ainda bem que não é tão ruim. Hum.
E aí, gata? Peguei. Ai, a 7 foi de boinhas, né? Pois é. Quando você libera o entusiasmo, o corpo se prepara para o sucesso, acende o fogo interno já. Você sentirá movida pela possibilidade de criar uma nova realidade e de superar os seus próprios limites. Aproveite. Amei. Daí nós vamos para 4C. E daí fudeu. Daí é tempo de limpeza profunda. Só o que é visto pode ser transformado. Mergulhe nas águas escuras. Eita. Uma nova parte sua estará sendo gestada e a partir dessa coragem de expressá-la, novos recursos serão disponibilizados. Prossiga. Acho que ficou bem claro, né? Mais claro do que isso não dá, cara. Puta que Misericórdia. pariusas. Você Né? vê que, tipo, mano, essa parte nova, gestada, tem muito a ver com essa profundeza aí. Que foi basicamente o que a gente falou ali, aproveitar essa energia da semente para ser mais clara, mais específica e mais a fundo quem que ela é e se apropriar, amiga. É isso. Não tô muito Medinho. diferente de É, você. Eu sinto que eu preciso fazer a mesma coisa. sim. Aqui, pra mim, olha que loucura. Eu tinha escolhido 7D e 1B. E daí depois eu peguei de você a 7B. Então eu fiquei com o B repetido 2 vezes e mesmo você tendo pegando 7, o 7 voltou pra mim. Então, Então, assim, tipo, o 7 apareceu 2 vezes e o B 2 vezes. Então eu deixei que eles como loucura. tipo, tá, compreendido. Quando você libera entusiasmo, o corpo se prepara para o sucesso, sendo fogo interno já. E o B é integre os fragmentos opostos que estão em guerra. O acolhimento e o não julgamento serão sua libertação. E aí o 1, que sobrou, que também foi com B, é você é a maior autoridade da sua vida. Pare de ceder seu poder, assuma sua autonomia. Eita, tapa na cara. Não, total. E o que é muito louco, que hoje de manhã eu fiz uma prática somática que era literalmente sobre isso, tipo, a mesma que eu fiz contigo de olhar as duas partes e depois intermediar. Cara, isso é muito foda. Não tem como não dar um salto com aquela ali, É amiga. foda. É muito foda. Tipo, tu tá ali na sessão, tu acha que tu não fez nada. Parece que não é nada. Que depois é que. Vai sonhando que não é nada. Aí a Sabemos o integração vem quanto na de vida nada. real. Sabemos o quanto de nada. É, então. Puta que pariu. Aí foi tipo isso que eu É, fiz hoje, tá ligado? Botar uma de cara pra outra e ficar aqui na intermediária, assim, ó. Você vai tomar no seu cu, você vai tomar no seu cu. Agora vocês vão tomar no cu juntas e amigas. Lá no bar da nossa loucura. Pode botar é na isso minha aí. conta, mas eu quero vocês bebendo cachaça hoje juntinhas. Então é isso, né? Meio que confirmação, continue Meio. isso aí que vai dar certo. Continue a nadar na loucura. Ai, meu Deus. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então é isso, meus amores. É uma lua de reinvenção, de coragem, mas estamos bem equipadas, né? E eu tenho certeza que todo mundo vai tirar de letra aqui, que só tem camisa 10. É isso, então. Amei, amei, amei. Muito Amei. obrigada. Nos vemos daqui 4 semanas para a lua Passa elétrica do muito sol. rápido. Meu Deus, mulher, nem fale. Mas tá sendo incrível. Bora lá. Bora lá. Beijos. Beijo, amiga. Parar as orações.